Fala, colega veterinário e interpretador. No episódio de hoje da engenharia reversa dos exames laboratoriais aqui do Interpreta Vet, eu vou te trazer um caso clínico bastante interessante quando a gente está falando sobre aquele negócio de não ficar só olhando para valor de referência e tentando interpretar somente aquilo que está alterado. Então, esse caso aqui é um caso de anemia mascarada pela desidratação, né? E um paciente felino, e eu vou te mostrar agora todos os pormenores interessantes para a gente avaliar no paciente, até porque nem sempre a desidratação do paciente vai estar evidente, né? Então é importante que a gente saiba que algumas alterações laboratoriais, tanto de hemograma quanto de bioquímico, podem ser, né, devido à própria desidratação. Então eu vou mostrar um caso bem didático para que você entenda as ferramentas que você tem para poder levantar as possibilidades diagnósticas e até mesmo excluir a possibilidade de desidratação. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar esse caso de um gato macho SRD 5 anos castradão. É um animal FeVO positivo, até então sem manifestação leucêmica, animal desidratado, né, com uma desidratação moderada, hiporexia, e então foi coletado sangue para exames e enviado ao laboratório. Por que eu tenho que saber disso tudo? Eu vou te explicar mais ou menos o que vai acontecer depois, tá? Então é importante saber que é FeVO positivo, que está desidratado. A principal achado clínico aí, quando a gente está falando de interpretação de exame, vai ser a própria desidratação. Mas o que a gente faz aqui na nossa engenharia reversa? A gente pega um caso fechado e esmiuça ele a partir das alterações laboratoriais e vem fazer um caminho oposto, né? O que é o caminho oposto? Bom, esse animal estava com uma anemia desidratado, vamos olhar os exames laboratoriais e entender o porquê desses exames estarem alterados. Eu acho que esse é um exercício bastante interessante que me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória aí na interpretação dos exames laboratoriais, desde quando eu formei. Então vamos lá, de novo, FeVO positivo, desidratado moderadamente, hiporexia. Foi coletado o sangue desse animal, né, enviado para o laboratório. O que a gente encontrou, né, de resultado? Bom, aqui na parte de eritrograma sem alterações, quando a gente olha aqui para baixo, a gente está vendo 4 metarubrícitos, tá? Tudo que a gente falar aqui a gente vai esmiuçar posteriormente. Uma hiperproteinemia plasmática. Lembrando, a proteína plasmática total, colega veterinário, é um parâmetro que pode ser adicionado ao hemograma. Aqui a gente libera a proteína plasmática total porque pode nos dar algumas orientações a respeito do paciente, tá bom? A gente tem algumas limitações porque a gente se utiliza da refratometria, mas ela pode ser útil para a gente realmente juntar as peças desse caso clínico e poder, então, pensar em algo diferente, tá? Então, nós não tivemos alteração de plaqueta, tudo bem. E olha o que chama a atenção. A contagem de reticulócito, né, deu alterada, ou seja, a gente tem uma reticulocitose aqui. Lembrando, né, como função primordial, a gente tem até outras funções, mas como função primordial da contagem de reticulócito é saber se uma anemia ela é regenerativa ou é arregenerativa. Isso vai ser importante para a gente tentar descobrir a causa de base que está levando à anemia. Lembrando que a anemia não é diagnóstico. A anemia é uma manifestação sistêmica de algum distúrbio de base. E aí, se eu sei se essa anemia é regenerativa, eu vou pensar em condições como hemólise, hemorragia. E se ela é arregenerativa, eu vou pensar em algum processo que esteja diminuindo a produção, proliferação de eritrócitos, né? Não só causas medulares, mas que vão influenciar na produção e liberação de eritrócitos novos. E aí a gente vai pensar o que é um reticulócito, só para te lembrar, reticulócito é uma hemácia imatura que ainda não atingiu total maturação, mas que também não possui núcleo, possui alguns retículos, que é por isso que a gente chama de reticulócito, são resquícios de RNA e etc., que são coráveis numa coloração específica, e esse reticulócito sugere resposta medular ativa, tá? Lembrando que existe um tempo para acontecer, né? A partir do momento que você entra no processo de anemia, você tem aí de 3 a 4 dias para haver uma resposta medular.
com a liberação de reticulócito. Nesse caso aqui, a gente está vendo que é um paciente felino e a gente sabe que nesse caso a gente tem que olhar para o reticulócito agregado, ao invés do pontilhado, tá bom? Por quê? O pontilhado pode ficar aí na circulante de 10 a 12 dias. Então, como o agregado fica até 12 horas, a gente tem uma noção maior de resposta medular ativa. Qual que vem primeiro? P ou A? A letra A. Então, a gente tem que olhar primeiro para o agregado. Pontilhado é que depois que o reticulócito depois de 12 horas, o reticulócito agregado vira pontilhado. E aí ele pode ficar até 10 a 12 dias e aí não nos dá uma fidedignidade de resposta medular ativa. Voltando aqui, colega veterinário, vamos dar uma olhada geral aqui. Bom, estou tendo resposta medular. E olha só, o paciente moderadamente desidratado, colega veterinário, o que a gente pode encontrar nesse hemograma? Ou melhor, o que a gente não vai encontrar nesse caso, né? Olha só, esse paciente aqui está anêmico. Ué, João, mas 5,6 de eritrócito, hemoglobina 9, hematócrito 28, onde é que está a anemia? Está mascarada, tá certo? Então, o que acontece? Quando você tem um processo de desidratação, um animal aí moderadamente desidratado, você tem a perda da fração líquida do sangue, tá certo? Vamos supor que eu vou fazer um TOD. O pó são as hemácias e a fração aquosa do sangue é o leite. Em qual o TOD vai estar mais concentrado? No que eu colocar 1 litro de leite ou que eu colocar 200 ml de leite? Vai estar mais concentrado naquele que eu tenho uma menor fração líquida, menor leite, ou seja, no de 200 ml. O que eu estou querendo fazer de analogia aqui? É o seguinte, que se você tem o sangue total e você retira a fração líquida, você está hemoconcentrando. O que é o hematócrito? Né? É a fração, é a proporção de eritrócitos numa quantidade de sangue. Se eu estou tirando a fração líquida, eu estou hemoconcentrando. E aí o que acontece? O hematócrito vai estar falsamente elevado. Né? A gente pode esperar até uma eritrocitose, uma polistemia. Só que nesse caso, ele é especial porque assim como a hemoconcentração eleva o hematócrito, aqui foi igual. Só que ao invés de causar eritrocitose, ou também chamada de polistemia, eu tenho um animal anêmico que a sua anemia está mascarada pela desidratação, pela hemoconcentração provocada pela própria desidratação. Né? Então, se eu hidrato esse paciente, né? Se eu boto ele na hidratação correta, você vai ver que esse animal estava anêmico. Então, eu estou pegando um gato que está com valor de referência dentro do intervalo, para um clínico desavisado, alteraria, né? Ele facilmente passaria batido, ou seja, não pensaria que esse animal está anêmico, e não pensando que esse animal está anêmico, vai pensar em outras possibilidades diagnósticas. Só para confirmar aqui, a gente teve um caso aqui confirmado de micoplasmose, Mycoplasma haemophilus, conferido em PCR, que provavelmente foi manifestado por conta da FeLV. Né? Lembrando que micoplasmose, né, a antiga hemobartonella, ela é oportunista. Então, geralmente, tem trabalho falando sobre isso, muitos gatos com micoplasmose, a maioria tem FeLV, tá certo? Estou falando micoplasmose, não é PCR positivo para micoplasma, são duas coisas diferentes. Você pode ter um animal soro positivo para micoplasma e não ter a doença desenvolvida, tá? Então, num caso de imunocomprometimento, a micoplasmose pode se manifestar lá, provocando sinais clínicos, anemia, como a gente está vendo aqui, e essa anemia ela é causada por hemólise, né? Então, você vai ter a estimulação imunológica, a destruição extra e intravascular e etc. Vai provocar hemólise, e aí eu vou ter uma resposta medular que está evidente aqui. A anemia não está evidente, mas a resposta medular está. Beleza? Isso é importante a gente saber. Outra coisa, metarubristo. Por que eu estou vendo metarubristo? Porque a gente pode estar diante de uma rubricitose, que é assim que a gente chama, são eritrócitos nucleados no sangue, né? Não é aconselhado chamar de eritroblasto, porque a eritroblasto é uma célula muito jovem, né? Ainda com nucleolo evidente, com características blásticas. E o metarubristo não tem características blásticas. Metarubristo, né, é a última fase do eritrócito nucleado. Depois ele perde o núcleo, se transforma num reticulócito, depois um eritrócito maduro. Então,
A rubricitose ela pode ser apropriada ou inapropriada. Aqui está claro que é uma rubricitose apropriada. Por quê? Frente a uma anemia, você tem a resposta aí, né, a liberação de alguns até eritrócitos nucleados, beleza? Frente a uma resposta de aumento da cinética de liberação de eritrócitos. Combinado? A proteína elevada aqui é totalmente esperada no animal desidratado. Por quê? Se eu tenho o soluto, né, que é a proteína, se eu tenho solvente, que é a água, quanto mais água eu perder nesse meio, mais concentrada as proteínas ficarão. É a mesma coisa que acontece com o sangue. Se eu estou perdendo a fração líquida, essa proteína está se concentrando naquele solvente, né, residual. E aí eu tenho uma hemoconcentração e hiperproteinemia, totalmente justificado. Vamos dar uma olhada aqui, né, nos comentários, reticulocitose, que é o aumento do reticulócito, né? Anisocitose e policromasia tem a ver com a morfologia do eritrócito. Anisocitose é quando a gente tem diferentes tamanhos de eritrócito nessa amostra, ou seja, o reticulócito ele é uma célula maior, né? Por isso que você tem essa diferença de tamanho. Outra coisa é a policromasia, o reticulócito também tem uma coloração diferente, né? E aí a gente pode supor que a anemia seja regenerativa, mas nada será tão decisivo quanto a contagem de reticulócito. Rubricitose, a presença de eritrócitos nucleados aí no sangue, e a hiperproteinemia. Beleza, olhamos o hemograma. A gente não teve alteração leucocitária, tá bom? Sem alterações leucocitárias. E aí a gente vai ver o bioquímico, né? Vamos fazer a segunda parte da nossa análise do paciente desidratado. Olha só, a LT dentro do intervalo, o GGT, vamos olhar aqui. Olha só, ureia 212, creatinina 2,2. Opa, animal é nefropata? Errado, tá? Isso é um conceito extremamente errado. O que a gente pode afirmar aqui é que o animal tem azotemia, tá certo? Se há uma azotemia pré-renal, renal, pós-renal, a gente precisa contextualizar, tá? Como é desidratação aqui, eu já sei que é uma anemia pré-renal, uma azotemia pré-renal provocada pela desidratação, tá certo? E se você reparar uma coisa interessante, a ureia, ela tá desproporcionalmente mais elevada do que a creatinina. E o que isso pode me dizer? Cara, quando eu olho a fisiopatogenia, por exemplo, da desidratação, você percebe que você tem nesse paciente uma hipovolemia. O paciente desidratado não quer perder água. Então, o que acontece? Quando você tem uma hipovolemia provocada, aí, no caso, por uma desidratação, você vai ter também, colega veterinário, uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Correto? É isso que vai aumentar ureia e creatinina no caso da desidratação. Você vai ter a diminuição da taxa de filtração glomerular. Se eu estou diminuindo a taxa de filtração glomerular, eu estou acumulando esses compostos nitrogenados no sangue. Perfeito? João, mas por que a ureia ela eleva desproporcional à creatinina, ou seja, eleva mais do que se a gente for ver, né, a relação entre as duas? Porque lá no néfron, lembra do néfron, glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, ducto coletor. A ureia passa por um processo que a creatinina não passa. Então, quando os dois são filtrados ali, passam direto pela barreira de filtração, porque são moléculas pequenas, tanto a ureia quanto a creatinina. Chega lá no túbulo proximal, a ureia é reabsorvida. Sim, 40 a 60% da ureia é reabsorvida no túbulo proximal por transporte passivo, junto com a água. E aí o que acontece? Quanto menor, né, a taxa de filtração glomerular, em alguns casos, você tem a diminuição também da velocidade de fluxo tubular, ou seja, a velocidade com que o ultrafiltrado passa pelos compartimentos do néfron. E é o seguinte, quanto menor a velocidade em que a ureia passa ali pelo tubo, mais ureia é reabsorvida, mais ureia é reabsorvida. Isso acontece na desidratação. Então, além de você ter a ureia acumulada pela diminuição da taxa de filtração glomerular, você tem o aumento
da reabsorção de ureia nos túbulos, junto com a água. E aí o que acontece? Você tem, além dessa ureia aumentada pela taxa de filtração glomerular reduzida, você tem um aumento da ureia também pela quantidade de reabsorção maior ali, no caso da diminuição da taxa de fluxo tubular, né? Então, a ureia, geralmente, nos casos de desidratação, ou principalmente nos casos pré-renais, né, nas azotemias pré-renais, a ureia costuma se elevar mais por causa disso. A creatinina não. Uma vez que ela passou pelo glomérulo, ela não é reabsorvida, ou melhor, ela é até absorvida, mas é insignificante a quantidade de creatinina reabsorvida. Por isso que ela é um marcador melhor de taxa indireto, né, de taxa de filtração glomerular, porque a ureia ainda confunde a gente quando ela é reabsorvida, ela pode aumentar nesse caso. Se a ureia sofre reabsorção e a creatinina não, nesse caso a ureia vai estar elevada desproporcionalmente, né? E aí, às vezes, você pega até casos de animal com ureia elevada e creatinina dentro do intervalo de referência em animais desidratados. Nesse caso, as duas se elevaram, né? Só que, no caso, a ureia se elevou mais. Ah, João, existe então, você está querendo dizer que existe um valor de relação ureia-creatinina? Existe, eu vou te mostrar aqui também, beleza? Mas vamos olhar aqui a proteína total. Ela também está alta. Por quê? Hemoconcentração. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para esse caso, perceba que na engenharia reversa, a gente está trazendo vários conceitos bioquímicos aqui para você, além da parte hematológica, tá? Então vamos olhar por que a proteína está aumentada. Pelo mesmo motivo da proteína plasmática, a desidratação, a hemoconcentração. Agora é importante a gente fazer a fração. Proteína total nada mais é do que o somatório de albumina e globulina. Olha aqui, a albumina deu 3,8 e a globulina 4,2. A albumina está elevada, mas é uma elevação relativa. Não que o organismo tenha produzido mais albumina, mas é que tem menos água. Aí a albumina vai elevar e a globulina também está ali dentro do valor, só que a gente tem um parâmetro chamado relação albumina-globulina. Para saber se esses aumentos, se essas diminuições são proporcionais tanto para a albumina quanto para a globulina. No caso da desidratação, colega veterinário, as duas vão elevar, né? Ah, João, mas a globulina está dentro do intervalo de referência. Vamos fazer a relação. Olha, existe um valor de referência, né? Olha só, nesse caso, houve vamos dizer assim, não houve alteração na relação albumina-globulina. Deu 0,9, vai de 0,5 a 1,7. Ou seja, existe ainda uma proporção. Ou seja, na desidratação, você não tem por que ter mais albumina, concentrar mais albumina do que a globulina. Não. Como é uma hemoconcentração, as duas vão elevar, né? A globulina provavelmente elevou também, só que ela não saiu do valor de referência. Só que quando você faz a relação, divide a albumina pela globulina, vai dar 0,9, está dentro. Então é o que a gente realmente espera na desidratação. Agora, em processos infecciosos crônicos, por exemplo, às vezes a albumina está baixa, vamos supor aqui uma leishmaniose, a albumina às vezes está baixa e a globulina está elevada. Aí você tem uma alteração na relação albumina e globulina e a tua interpretação diante da hiperproteinemia é completamente diferente. Beleza? Então, espero que esse caso tenha te trazido essa elucidação também. Beleza? E aqui trazendo aquela consequência, né? Pô, João, você falou que a ureia e a creatinina têm uma relação ali, né? E quando ela sai dessa relação, a gente começa a pensar em algumas possibilidades diagnósticas. Olha só, a relação ureia-creatinina, ela veio da BUN, né? O que é BUN? Nitrogênio ureico, né? E aí, esse 0,47 aí é só para corrigir isso. Então, a relação ureia-creatinina nada mais é do que você pegar a ureia e dividir pela creatinina, fazendo esse reajuste aqui, né? Porque alguns laudos vêm como BUN e outros vêm como a ureia, né? Nitrogênio ureico, ureia, com valores diferentes, mas significam a mesma coisa. Então, esse 0,47 é só para corrigir isso. E aí dá 45,29 nesse caso aqui, né? E aí você pega a literatura, você vê que acima de 30, provavelmente é uma azotemia pré-renal, ou seja, não tem envolvimento renal. O que eu estou querendo te dizer? Que às vezes tu pega uma ureia e creatinina, tu já vai passando ração renal, já determina que aquele paciente é nefropata. Esse caso aqui era só uma desidratação, né, consequente aí das intercorrências da micoplasmose,
Mas no final das contas, olha só, 45 acima de 30 já é uma provável azotemia pré-renal. Qual é a azotemia pré-renal mais comum na rotina? A desidratação. Então, olha o caminho reverso, né? Engenharia reversa, para no próximo caso que tu pegar, tu já começar a se ligar em algumas coisas que talvez você não tenha se ligado antes, beleza? Então, existe essa relação ureia-creatinina, né? A literatura ainda fala que se você dividir uma pela outra e der menos do que 20, a provável origem é renal, tá? Lógico, isso tem que ser contextualizado, com o histórico do animal, exame físico, toda a particularidade daquele atendimento, tá bom? Isso aí vai ser são números para te sugerir mais ou menos uma possibilidade de azotemia, tranquilo? Então, os pontos-chave desse caso, primeiro, a interpretação além da referência. Você viu que o animal estava anêmico, porém, por conta da desidratação, estava sendo mascarada e aí o clínico às vezes passa batido por aquela informação, né? Investigação das proteínas, não só ver a proteína plasmática total, mas se ela estiver alterada, você procurar fazer proteína total e frações, né, que é albumina e globulina. Geralmente na desidratação as duas elevam juntas e, portanto, não há alteração na relação albumina e globulina, ok? A ureia desproporcional, né? Principalmente em casos de desidratação, onde você também tem uma maior reabsorção de ureia nos túbulos renais, aumentando, né, favorecendo o aumento maior da ureia, e você viu isso melhor quando a gente fez a relação ureia-creatinina, né? A relação albumina-globulina já te expliquei, né, que a gente tem que não só saber se a albumina ou a globulina estão altas ou baixas, mas ver também essa relação, se ela está preservada ou não. E os comentários do laudo, né? Às vezes você também ignora isso e às vezes muita coisa está vindo dali, né? Por exemplo, uma contagem reticulócita aumentada, o animal não estava anêmico teoricamente, mas aquilo era uma resposta regenerativa. E aí eu sei que se é regenerativo ou hemorragia ou hemólise. O que está provocando hemólise nesse caso? A micoplasma, né? Micoplasma hemopheles, beleza? Então é mais um caso para a gente fazer essa engenharia reversa e você ter mais assertividade no seu próximo caso, tá? Então, a engenharia reversa, o João dá spoiler do diagnóstico. Eu dou spoiler porque eu quero te mostrar que a engenharia reversa é isso. Ó, animal desidratado com anemia mascarada. Vamos ver os exames laboratoriais que deram? Por quê? O seu próximo caso pode vir com esses exames laboratoriais e você ainda não verificou se o animal está desidratado ou se existe a possibilidade de ele estar anêmico. Beleza, colega veterinário? Então esse foi mais um episódio da Engenharia Reversa. Te convido para participar do meu Instagram, InterpretaVet, onde a gente só fala de exames laboratoriais na clínica de cães e gatos. Então, eu vou ficando por aqui. Interpretar é salvar e uma boa rotina para você, colega veterinário.